Então vamos lá. Olá, pessoas, e aí, seres, como vocês estão? Vamos dar continuidade ao livro Orixá Exu Mirim. Nós tínhamos parado no fator controvertedor, que tem como função criar controvérsia e permitir visões a partir de outros ângulos. Controvérsias geram discussões, ora complicadoras, ora esclarecedoras. Controvérsias são associadas a versões ou pontos de vista dos fatos e nos meios jurídicos. Controvérsias só cessam quando se estabelece uma jurisprudência sobre um determinado assunto. Quem gera o fator controvertedor? É ele, Exu Mirim, o mais controvertido dos orixás. Inclusive, nunca chegaram a um acordo sobre ele ser um orixá ou sobre se ele é um orixá ou foi criado por Olorum justamente para que eles exteriorizados na sua morada e criação exterior tivessem em Exu Mirim um complicador que o obrigassem a estabelecer procedimentos tão claros, objetivos e precisos que não deixariam brechas para nenhum tipo de contestação por parte dos espíritos, que são especialistas em gerar versões tão controvertidas entre si, que vivem se antagonizando por qualquer coisa e até as mais insignificantes possíveis. Inclusive, há uma lenda sobre quem ou qual foi o orixá a assumir o lugar de primogênito na criação do exterior do nosso divino criador Olorum. Lenda essa que é muito reveladora, ainda que tenha sido mantida oculta até agora, porque nela Exu Mirim perdeu a primazia para o orixá Exu, tido e aceito desde então por todos os outros orixás como primogênito. Inclusive revela-nos uma fonte bem informada de que muitas lendas importantíssimas e fundamentais para o entendimento das funções divinas dos sagrados orixás não se tornaram conhecidas porque Exu Mirim ocultou com seu fator ocultador só porque os resultados delas não lhe foram muito favoráveis. Essa mesma fonte oculta nos revelou também que Exu Mirim tem o hábito de regular e ocultar tudo que lhe é desfavorável, mas não mede esforços para levar ao conhecimento de todos o que é desfavorável aos outros, sem falar ao respeito com ninguém. Sem faltar ao respeito com ninguém, me perdi. Achei. Sem faltar a respeito com ninguém, pois não é essa a nossa intenção, alguém deve ter sido inspirado por alguma força oculta quando afirmou que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Até mesmo porque sobre a autoria dessa célebre frase há controvérsia, sabe? Bem, vamos à nossa lenda, certo? Lenda primeira, a controvérsia na criação. Lenda da primeira controvérsia na criação exterior conta-nos uma lenda que nos primórdios da criação, ou seja, no início dos tempos, quando os orixás ainda estavam sendo apresentados por Olorum na sua morada exterior, todos eles se reuniram no domínio de Oxalá, que é o espaço infinito, para deliberarem sobre qual deles deveria ser o primeiro a ser oferendado e assentado pelos humanos, quando esses surgissem na face da terra. Muito tempo depois, Oxalá antecipou-se tanto tempo antes do surgimento, não só na espécie humana, mas até do próprio planeta Terra, por causa de poder criar controvérsias dessa espécie de espíritos criada por Olorum. Quando questionado por Ogum sobre o porquê de tanta antecipação, Oxalá explicou-se. Ogum, meu irmão, aplicador da lei e da vida dos seres. Espíritos humanos são tão complicados e controvertidos que ou nos antecipamos ou decidimos tudo agora, no início dos tempos, ou mais adiante eles fugirão do nosso controle. E fugiram, né, também. Ou não. No que você fundamenta esse seu receio quanto aos humanos, meu irmão precavido? Ogum, ainda que estejamos no início dos tempos e o lado material ainda não foi criado, no entanto somos atemporais. Dando uma olhada no futuro para ver como ficará o lado material da criação, eis que descobri que os humanos não são tão complicados e controversos que mesmo vivendo em um planeta com 70% de sua massa sendo líquida, ainda assim teimam em chamá-la de planeta Terra. Todos deram uma olhada no futuro, no lado material da vida e localizando o planeta Terra, ficaram preocupados e ninguém mais questionou Oxalá sobre sua atitude de precaver-se em relação aos humanos. Inclusive, Exu fez este comentário. No que me afeta, não gostei nem um pouco de ver alguns comentários associando-me a uma criação mental única e tipicamente humana, que é um tal de diabo, um oposto de Deus. Ao que algum acrescentou. Vamos ter que tomar muito cuidado com os humanos, senão eles tomarão conta da criação material e dirão que o Olorum criou tudo só para eles, os únicos donos do universo. E acho que isso aconteceu, né? Como fala o pensamento de um orixá
como a fala ou pensamento de um orixá sempre se concretiza, eis que esses comentários, mesmo feitos antes de fossem criados o lado material e a espécie humana, não é que mas muito tempo depois mesmo, tanto esses quanto outros comentários se concretizaram, e não são poucos os humanos que acreditam que Exu é a pura criação mental do tal diabo, e que são os únicos habitantes inteligentes e únicos donos do universo criado por Olorum, só para deleitá-los com a visão de centenas de bilhões de galáxias. Mas isso é muito ego mesmo, né? A gente achar. Como houve uma votação... Peraí. Mas isso já é outra história. Ou história, tanto faz. Porque quem nos interessa aqui é a lenda que definiu que seria o primogênito e quem seria o primeiro ser a ser oferendado e assentado nos futuros cultos originais africanos e nos posteriores cultos afro-brasileiros, entre eles a Umbanda. Como houve uma votação secreta e cada um votou em si, deu um empate geral e Oxalá decidiu que cada um defendesse o seu voto em causa própria. Oxum argumentou que o amor deve estar presente em todas as ações, porque Olorumus haveria exteriorizado num ato de amor pela vida que essa florescesse no seu exterior com tudo de bom para que ela proporciona aos seres. Então não havia dúvidas que ela deveria ser a primeira a ser oferendada e assentada, tanto nos Ileaxés quanto nas tendas de Umbanda. Ogum argumentou que sem a ordem a morada exterior de Olorum desmoronaria com a entrada em cena da primeira leva de espíritos humanos num futuro distante. Olorum exteriorizaria para viver em um planeta quase todo líquido, mas que não chamariam de Terra. Logo, nada mais lógico que ele, o gerador de ordem, que fosse o primeiro, senão os humanos, que fariam o caos e retornar triunfante da morada exterior de Olorum. Xangô, após uma olhada atenta no futuro, disse: a razão diferenciará a espécie humana das outras que habitarão no lado material do planeta. Só esse diferenciador já é suficiente para conceder-me a primazia nas oferendas e nos assentamentos. Oxóssi afirmou isto. A capacidade de adquirir e armazenar os conhecimentos e experiências será o que mais descansará na espécie humana. Portanto, sinto-me no direito de ser o primeiro a ser oferendado e assentado. Assim, de um em um, cada orixá expôs os seus argumentos em fator de ser o primeiro oferendado e assentado. Quando todos haviam exposto os seus argumentos, Oxalá falou: agora fica mais difícil decidir quem será o primeiro, a importância de todos igualam e são fundamentais para a espécie humana. Logo, em coisas que se igualariam na importância e diferenciadores fundamentais da espécie humana, não há como um sobrepor e se destacar entre os humanos. Nesse método de escolha, onde todos estão certos, deve haver algo que nos diferencie. Eu sugiro que o método de escolha da primazia seja o primeiro momento da exteriorização. Oxalá exclamou Exu muito feliz. Eu sugiro que o método da escolha da primazia seja o momento da exteriorização, Oxalá exclamou Exu muito feliz. Isso é como legislar em causa própria, meu irmão Exu, obliterou Ogum. Afinal, todos sabem que o vazio é o primeiro estado de criação e você, com seu regente, torna-se automaticamente o primeiro orixá exteriorizado pelo nosso pai Olorum. Todos os outros orixás também se viram alijados pela primazia e argumentaram que deveria haver outro método de escolha. Gente, até os orixás tinham ego. Não é uma pergunta, é uma pergunta. Não entendi, mas tudo bem, até vai chegar a explicação. Oxalá refletiu por um longo tempo e por fim sentenciou: Exu está certo, só assim é possível estabelecer que terá primazia entre os humanos. Exu terá primazia porque no início só havia o vazio ocupado por ele. Exu já ia comemorar a sua vitória, tá junto, perdão. Quando do nada Exumirim exclamou: há controvérsias, Baba Oxalá, legislador da criação na morada exterior do nosso pai Olorum. Há controvérsias. Nem vem que não tem, Exumirim, exclamou Exu já contrariado com aquela manifestação tardia dele. Oxalá sentenciou e ponto final. Tudo bem, Exu adulto, mas que controvérsias há, sabe? Que há controvérsia? As há, sabe? Não sei não, Exumirim. Quando nada havia no exterior de Olorum, nosso pai e nosso criador, primeiro estado a surgir, foi regido por mim, que é o estado do vazio absoluto, certo?
Errado, Exu adulto. Você mesmo afirmou isso, quando nada havia. O que está errado nessa minha afirmação, meu homônimo infantil? Ora, Exu, você ao afirmar que quando nada havia, já indicou quem deve ser o primeiro a ser oferendado e assentado, e que não é outro senão eu, pois como todos sabem, sou regente do nada, que é o primeiro estado no exterior do nosso. Nem pense algo assim, Exu Mirim. O nada não é um estado, e sim indica a existência de qualquer coisa. Portanto, continua a ser o primeiro orixá a ser exteriorizado pelo estado da criação. Há controvérsias, Exu adulto. Redarguiu Exu Mirim, já com o senho fechado. Explique-se, Exu Mirim, ordenou-lhe Oxalá, já há muito tempo contrariado pelas controvérsias criadas e quando tudo estava decidido. Baba Oxalá, se algo já existisse, então o estado de Exu, que é o do vazio absoluto, não poderia ser exteriorizado, certo? Certo, Exu Mirim, continue. Bem, como há pouco tempo Exu afirmou que quando nada existia, ele confirmou que eu já estava presente, porque o estado do nada não é regido por mim? Errado, Exu Mirim, exclamou Ogum entrando em discussão. O nada é um estado, e sim, o nada não é um estado, e sim indica a inexistência de qualquer estado. Exu está certa, a sentença de Oxalá foi correta. Caso encerrado, digo, discussão encerrada, afirmou Xangô. Se Oxalá, Ogum e Xangô assim decidiram, então que assim seja. Mas que há controvérsias, há, exclamou Exu Mirim, embirrando-se todo e encolhendo aos seus domínios na criação, que é o nada. E o mais não se falou do assunto no recorrer dos tempos e das eras, até que no início do século XX, da era cristã, no planeta Terra, alguém criou uma tal de física quântica para explicar certos pontos nebulosos ou discutíveis da física clássica, trazendo à tona tudo o que havia sido discutido lá no início dos tempos. Discussão essa que aqui reduzimos apenas a pontos centrais dela e que definiram Exu como o primeiro orixá a ser exteriorizado. Mesmo tendo a ser escolhido ao nada, onde nada existe, assim de vez em quando algum orixá ouvia Exu Mirim exclamar embirrado. Há controvérsias. Eu ainda provarei que o nada é o primeiro estado da criação na morada exterior do nosso pai criador Olorum. E quando alguém criou tal física quântica, Oxalá perguntou a Ogum: Meu irmão Ogum, quem criou essa nova ciência terrena e humana? Bem, quem a criou foi um espírito humano encarnado, mas o seu inspirador foi Exu Mirim, sabe? Já estou sabendo que vai começar tudo de novo. Foi eu que disse, Oxalá. Primeiro veio a física, depois a metafísica. Agora virá o meu irmão? Virá, meu irmão? Agora a seguir o que virá, meu irmão? O misticismo, meu irmão Ogum. Os humanos são complicados mesmo, não? São sim. Como a ciência criada por eles está calcada na razão e não deixou uma brecha para a presença de Deus, eles criaram uma nova matéria que os levará a um beco sem saída. Aí sim, finalmente, provará para eles que fora de Olorum e antes do primeiro instante o nada existia. Mas isso os religiosos já não afirmaram há muito tempo? Afirmaram, Ogum, mas os humanos são tão complicados que mesmo não duvidando da existência de Olorum, só acreditarão nele quando puderem demonstrá-lo por meio de uma equação ou de uma fórmula. É o negócio do ver pra cá, de outra forma. Provar a existência. Ver para crer. Eu acredito. Quero provar, mas eu acredito. Não sei que não existe. É porque é verdade. Tem que virar uma ciência mesmo. Mas isso, assim, afirmaram algum, mas os humanos são complicados mesmo, não duvidando da crença. Não seria mais fácil aceitá-lo e arquitetar-se viver sem essa discussão interminável, com uns afirmando que ele existe e outros negando sua existência? Seria o mais sensato, mas como incutir isso em mentes complicadas, irrequietas e inconformadas pelo fato de serem criaturas e não criadores? É verdade, né? O ser humano passa a vida tentando ser Deus. Inclusive a gente estudando. Sermos pessoas melhores para ser Deus. Ai, ai. Nossa, me veio uma pena aqui agora.
assim que eu vou dizer. Desculpa, muitas emoções, muitas emoções. Vamos lá. Voltando aqui. É assim que funciona, galera. Chega a mensagem, a gente tem que anotar. Vamos lá. Oxalá, será que os humanos não são filhos do nada, confiados a nós pelo nosso pai Olorum? Não sei nem quero saber, Ogum. Já me basta as complicações que vivem criando para si porque são inquietos, inconformados e diálogos errados, certo? Está certo, mas eu creio que mesmo no nada, nada existia. Ainda assim estou ouvindo aquela risadinha irritante do Exumirim vindo do âmago do nada, sabe? Não sei, não quero saber, Ogum. Diálogo encerrado e ponto final. Bom, após essa instrutiva lenda, ocultada até agora por Exumirim, fica para os leitores dela refletirem sobre si e as controvérsias que criam o tempo todo, até em relação aos sagrados orixás, porque uns os aceitam sem discussão e os outros vivem discutindo a existência deles, certo? Quanto a nós, preferimos nos limitar a registrar os fatos e não entrando no mérito das discussões em torno do nada, porque se o nada é a inexistência de qualquer estado, então discutir sobre ele não levaria a nada, certo? Moral desta lenda: como nada, nada existe, então não há nada a ser discutido. N.A. Após escrever isso, ouvi uma voz vindo do nada dizendo-me: há controvérsia sobre essa afirmação, sabe? Entre outros muitos fatores, pouco conhecidos como funções divinas dos sagrados orixás, temos o fator complicador, gerado e irradiado pelo orixá Exumirim, ainda não devidamente compreendido pelos seus médiuns umbandistas por causa dos seus métodos meio ocultos de atuar, mas que após a leitura desse nosso livro, esperamos que lhe deem maior atenção no tratamento com mais respeito. O fator complicador, como seu nome diz, tem a função de complicar as coisas para quem age no sentido contrário aos princípios e às leis mantenedoras da paz e da harmonia na criação. Tudo começa a complicar-se para os mal-intencionados e para os espertinhos, para os aproveitadores, etc. Até que chegam a um ponto, quanto mais tentam sair delas, mais se complicam no emaranhado negativo que criaram para si próprios. Quanto ao fator atrasador, a sua função é fazer atrasar tudo que está atuando no sentido contrário à revolução e à paz e harmonia. Ao atrasar as ações tidas pela lei, maior como erradas, o fator atrasador vai criando um descompasso entre os agentes prejudiciais à evolução. E esta, que é muito dinâmica, vai deixando para trás esses agentes nocivos que, devido ao descompasso, vão deixando de ter importância. A nossa ligação com Exumirim, parte 1. Uma das mais intrigantes facetas da mediunidade são as ligações com espíritos da criação. Observando o que se repete com todos os médiuns umbandistas, vemos que todos têm em seu enredo ligações com todos os orixás, ainda que se destaquem os que formam o seu triângulo de forças: orixá ancestral, orixá de frente e orixá de junto. Ah, tá. Após estarem bem desenvolvidos, observamos que se cantar por Ogum, manifesta-se um espírito ligado ou regido por esse orixá. Se cantar para Xangô, incorpora um espírito manifestador desse orixá. Se cantar para Oxóssi, incorpora um espírito desse orixá. Se for para Iemanjá, também. Se cantar para Oxum, também. E assim sucessivamente, com todos os orixás da direita ou da esquerda, porque se cantarem para Exu, Exumirim e Pombagira, acontecem incorporações, ainda que na Umbanda não seja comum homens incorporarem Pombagira. Esse fenômeno, com muitos médiuns incorporando uma mesma classe de espíritos, é algo que nos faz refletir profundamente sobre o que está atuando por trás dessas incorporações coletivas e comuns a todos os médiuns umbandistas. Essa massificação das incorporações, com muitos espíritos incorporando ao mesmo tempo, no mesmo espaço físico e girando com passos e movimentos parecidos, criando no conjunto uma manifestação, uma coreografia sagrada, seria algo surpreendente e admirável. Agora, e quando estão trabalhando e atendendo pessoas que vão às sessões de Umbanda e vemos dezenas de espíritos incorporados em seus médios, com todos eles repetindo as posturas, os trejeitos e os sotaques, isso nos indica cabalmente que antes de começarem a incorporar em seus médiums, eles passaram por algum tipo
tipo de preparação, que ao incorporarem os mantém dentro de um padrão muito bem definido de apresentação e de trabalho. É assim com caboclos e caboclas, pretos velhos e pretas velhas, baianos e baianas, meninos e meninas da linha das crianças. Assim com boiadeiros, marinheiros, exus, pombagiras e exus mirins. Esses arquétipos são tão padronizados e tão difundidos em todos os centros umbandistas que nos levam-nos a crer com uma rigorosa organização por trás das incorporações que ocorrem neles, independente de ter poucos ou muitos médiuns em suas correntes de trabalhos espirituais. De fato, a Umbanda tem uma feição só sua, ainda que, a exemplo do espiritismo do candomblé, sejam 3 religiões mediúnicas, porque estão centradas na manifestação da incorporação espiritual. A do candomblé é milenar, o espiritismo tem 1,5 século, e a Umbanda está completando seu 1º século de existência, quando escrevemos esse livro. Mas um fenômeno da incorporação mediúnica ou da obsessão espiritual sempre existiu. Ora em transes coletivos, ora em transes individuais. No espiritismo centrado unicamente na incorporação de espíritos humanos que já encarnarão em algum momento da história da humanidade, eventualmente incorporam espíritos que se apresentam como crianças. No candomblé nagô, centrado no culto dos orixás, eventualmente incorporam espíritos que se apresentam como herês e muito raramente algum espírito que é identificado como Exu criança. Só um ou outro médium candomblecista de raiz nagô os manifestam, ao contrário do Exu adulto que é comum a todos. Aqui não estamos comentando algo novo, e sim algo que é de conhecimento dos seguidores dessas 3 religiões mediúnicas, que já vem sendo descrito por muitos atores já há muito tempo. Agora, no caso da entidade Exu Mirim, que baixa no centro de Umbanda, eles formam uma linhagem à parte, porque não é um outro médium que incorpora esse Exu criança, e sim todos os que têm à sua esquerda, em contraponto às crianças da direita. Isso é algo que merece reflexão, porque não há como explicar um mesmo médium incorporar um espírito infantil, bondoso, alegre, respeitoso e amoroso em um momento, e outro incorporar um espírito infantil, arreliento, briguento e bucudo, sarcástico, irônico, que fuma, bebe e até recorre a palavras duras quando quer provocar alguém. Tudo como se isso fosse normal, corriqueiro, e entre eles as suas manifestações no centro de Umbanda. Religiosamente, seria uma contradição, um paradoxo e um contrassenso invocá-los. Deixá-lo manifestar em comportamentos e procedimentos rigorosamente combatidos pelos pais em relação aos seus filhos e pela sociedade como um todo, que prima por uma educação saudável e construtiva e respeitosa em crianças em geral. Que vantagem religiosa poderia trazer para a Umbanda a incorporação às linhas de trabalhos espirituais, uma linha que se mostra em tudo contrária ao bom senso, à moral e aos bons costumes que exigimos para os nossos filhos? Que acréscimo positivo traria uma linha de espíritos infantis cujos membros, se avaliados pelos nossos padrões morais, deveriam ser enviados a reformatórios e ficarem retidos neles até que se deixassem seus vícios e maus hábitos comportamentais? Nossa, entender Exu Mirim é muito forte. Como uma religião poderia acrescentar-se, tal como em uma sociedade cristã supermoralista e tão zelosa com as suas crianças, justamente tem em suas linhas de trabalho espirituais? Só um momento, gente. Ele tem. Como uma religião poderia apresentar-se como tal em uma sociedade cristã, supermoralista e tão zelosa com as suas crianças, se justamente tem em suas linhas de trabalho espirituais 3 delas que não só contrariam a moral e bons costumes religiosos cristãos, como ainda, para piorar as suas feições religiosas, só trabalham se assumirem posturas diferentes e tiverem às mãos um copo de bebida e um cigarro, cigarrilho ou charuto? Que ganho essas 3 linhas trariam para a Umbanda, se seriam seus calcanhares de Aquiles, seus pontos fracos religiosos e que fariam um verdadeiro saco de pancadas para os seguidores das outras religiões? No momento em que escrevo essas perguntas, eis que surge ao meu lado um bando de Exus mirins, um tanto inconformados e irritados, bradando frases desse tipo: chefe, pode parar e pode parar. Você está começando a escrever
Digo, bobagens que os outros já escreveram e impregnaram a nós, falou um deles. E pode parar mesmo. Se for para repetir o que os outros já escreveram, não comece. Senão você vai ferrar conosco, que confiamos a você informações não disponíveis no plano material a nosso respeito. Bradou o outro muito bravo. E é isso mesmo, chefe. Qual é a sua? Já começou a diminuir-nos, escrevendo aí que nós somos os culpados pelos erros que as pessoas despreparadas fazem em nosso nome? Esbravejou mais outro. Olha, chefe, nós não temos nada com isso. Se os pais fumam, bebem, falam palavrões, xingam, se fornicam na frente dos seus filhos, e quando estes curiosos pagam às escondidas as suas bebidas, pegam às escondidas as suas bebidas e cigarros, e também às escondidas reúnem-se para fumarem e beberem, poderou outro Xumirim, também irritado. É por isso. Meu Deus, como é forte o trabalho desses bichinhos. Esse menino. Ai, a menina caveirinha. E são inteligentes. Tem o calunguinha também, né? Tem o malonguinho. Tem vários, né? É muito legal entender o significado, né? Tudo tem uma coisa oculta. É isso que a gente tem que ver. Também tem os casos em que os pais se relacionam intimamente ou se acariciam e se beijam na frente dos filhos, pensando que eles estão dormindo, quando todos dormem e no momento da criação e no mesmo quarto ou são separados por paredes finas, certo? E aí, em virtude de algo inerente a toda a criação, que é a sexualidade, se veem seus filhos imitando-os, vão logo dizendo que tem encosto de Exumirim, aguentou outro de senho cerradíssimo. Chefe, ou você toma cuidado com o que está escrevendo e como está escrevendo sobre nós, ou as coisas vão ficar complicadíssimas para o seu lado, sabe? Ameaçou-me outra Xumirim. Chefe, toma cuidado. Você não sabe o que já fizemos com os sujeitos metidos a salsichões que, querendo aparecer às nossas custas, escreveram ou ensinaram errado a nosso respeito, certo? Intimidou-me outro. Você ainda não sabe de nada, chefe. Acusou-me outro a seguir e disse isso. Saiba que o inferno, tal como você conhece, porque é o teu inferno, digo dos humanos, não tem nada a ver conosco. E lá só tem safados ou ex-safados que foram reduzidos ao nada e agora baixam por aí como espíritos sofredores, só chorando e pedindo ajuda, mas que quando tiveram uma oportunidade, viraram as costas à moral e os bons costumes cristãos dos humanos e caíram em vícios, depravações, no roubo, no crime, na mentira, na falsidade, e todos eram seguidores de alguma religião, mas não se comportaram tal como eles pregaram, certo? Esclareceu-me outro. Não vá fazer conosco o que os humanos covardes, que não assumem os seus erros e pecados, e vão logo atribuindo-os à influência de um tal demônio só conhecido por vocês ou de vocês, porque na dimensão em que vivemos é totalmente desconhecido, e cada um tanto assume quanto paga imediatamente pelos seus erros e pecados. Lá não tem dessas coisas não, sabe? Argumentou outra Xumirim. Eu mantive-me em silêncio até que todos desabafassem aí calmamente e falhei-lhes. Meus amiguinhos da sétima dimensão, à esquerda da humana, fiquem tranquilos, porque esses meus questionamentos das linhas atrás estão criando uma base para que eu possa explicar as vossas funções na criação e o porquê da existência de uma linha de trabalhos espirituais reservada só para Orixá e Xumirim, sabe? Gente, fez um entendimento na minha cabeça. É verdade. Fez sentido aqui. Minha cabeça. Vamos voltar aqui pra leitura. Entendi. Me perdi aqui, gente.
Eu mantive-me em silêncio até que todos desabafassem, e aí calmamente falei-se. Meus amiguinhos da 7ª dimensão à esquerda da humana, fiquem tranquilos. Tá. Vamos voltar, eu vou ficar louca. Quero ler mais livros desse cara. Saracena é muito foda. Meus amiguinhos da 7ª dimensão à esquerda da humana, fiquem tranquilos, porque esses meus questionamentos das linhas estão criando uma base para que eu possa explicar as vossas funções na criação e o porquê da existência de uma linha de trabalhos espirituais reservada só para Orixá e Xumirim, sabem? Já estamos sabendo já estamos sabendo que você não vai direto aos pontos que nos interessam serem esclarecidos e fica se alongando tanto nas preliminares que quando escrever sobre eles só escreverá poucas linhas e nada mais, certo? Acusou-me um deles. É isso mesmo, chefe, falou-me outro. Você já desnaturalizou de tal forma que até está parecendo os pares de namorados ou casais humanos, os quais estão afim daquilo que você sabe o que é, mas ficam enrolando tanto que na hora do vamos ver que é bom mesmo, decepcionam-se e logo saem à procura de outro parceiro. Que coisa, chefe. Não dá pra ir direto aos pontos? Está certo. Agora me deixem concluir meus comentários. Eu perco o fio da meada e aí paro com este livro. Aí também não, chefe. Trate de ser menos discursivo e mais objetivo. Porque agora não tem volta, certo? Ou você conclui esse livro certinho, ou irá se ferrar todos, sabe? Já estou sabendo. Agora deem-me licença que preciso prosseguir com os meus comentários sobre Orixá e Xumirim. Ainda demorou um tempo para se convencerem de que só assim sairia um livro realmente fundamentador e esclarecedor sobre o mistério Xumirim. Mas não sem antes ouvir de um deles, que nós humanos talvez não sejamos uns filhos de um orixá e outros filhos de outros, e sim que talvez sejamos todos filhos de um orixá não revelado, que gera de si o fator enrolador. E só foi embora depois que um desabafo exclamou: como humanos são enrolados. Bom, retomando o fio da meada, o fato é que, em hipótese alguma, não seria vantajoso para a Umbanda o ônus religioso de incorporar as linhas da esquerda se não houvesse razões superiores e divinas a fundamentá-las e dotarem de recursos magísticos, espirituais e religiosos que suplantassem largamente os possíveis prejuízos que adivinham em relação da forma nada religiosa dos seus manifestadores e que se apresentarem quando incorporados em seus médios. Inclusive, não me esquecerei jamais que um deles me falou: chefe, ouça o que vou dizer-lhe. Religiões existem muitas aí na face da terra, como cada uma se acha na única e certa e acusando todas as outras de errado. Mas nenhum de vocês ocorre que todos estão errados, porque se há mais de uma, então estão erradas, uma vez que Deus é um só, e não geraria duas religiões ou formas diferentes de cultuá-lo, ou de se conduzirem de acordo com seus princípios divinos. Nunca lhe ocorreu que quando muitos se dizem verdadeiros portadores ou donos da verdade sobre Deus, com certeza absoluta estão todos enganados sobre ele? Concordo. Quando é que vocês, os enroladíssimos enroladores humanos, vão criar juízo e deixarem de se odiarem, isolarem-se e antagonizarem só porque todos se acham verdadeiros conhecedores da verdade sobre Deus? Não lhe ocorre que todos os livros religiosos e os não religiosos sempre foram pensados e escritos por espíritos humanos? Essa história de alguns espertinhos alardearem por aí que foi Deus quem falou com eles, revelou-lhes pessoalmente as suas verdades. Não passa de uma história mesmo, porque quem eles pensavam ser Deus não era mais que um espírito e ponto final. Acorda, chefe, deixem de se iluminarem com pilhas e baterias que volta e meia falham e deixam todos na escuridão e tratem de ligarem a nossa fonte, ligarem-se à fonte luminosa, inesgotável, perene e eterna, que é Deus, o único que realmente sabe tudo, inclusive o que é verdade divina e o que são crenças humanas. Na criação, todos estão ligados e tudo está ligado a tudo.
ou um ser mantém-se em harmonia com todos, ou se enterrará no buraco que cavará sobre os próprios pés. Mais dias se desarmoniza com o todo, que não é por acaso, é o Exu Mirim. O que você acredita? Peraí, eu vou ter que reler isso aqui que ficou confuso. Na criação, todos estão ligados a todos e tudo está ligado a tudo. E um ou ser mantém-se em harmonia como um todo, ou se enterrará no buraco que cavará sobre os próprios pés. Mais dias, menos dias, irá ser reduzido ao nada. Pelo único orixá que realmente reduz ao nada, quem se desarmoniza com o todo, que não por acaso é o orixá Exu Mirim. Ou você acredita que são só os médiuns umbandistas que estão ligados a esse orixá? Se você acredita nisso, nem prossiga com seus comentários, porque vocês humanos, por mais que estudem ou digam que conhecem Deus, na verdade só sabem e conhecem a descrição, os comentários que mais lhe interessam, que lhe foram passados de geração em geração por seus antepassados. Tão humanos e falhos quanto todos os atuais corretíssimos seguidores das centenas ou milhares de religiões do seu tempo, certo? Certíssimo, meu esclarecedor amiguinho da esquerda da Umbanda e de todos os seres humanos. Bom, retomando aos comentários iniciais, o fato é que não havia razões superiores para a Umbanda incorporar Exu, Exu Mirim e Pombagira à sua esquerda e reservar-lhes 3 linhas de trabalhos espirituais. Mas se o preço a ser pago é um ato religiosamente falando, não poderia deixá-los de fora, senão deixar de ter poderosos recursos naturais, religiosos e magísticos à disposição de seus adeptos. E com eles, ativos, os ganhos ou benefícios a longo prazo valeriam a tão temerária incorporação de linhas e trabalhos espirituais, mas as justificativas começarão a surgir nos próximos capítulos. A nossa ligação com Exu Mirim. Parte 2. Nos ensinam os espíritos transmissores de novos conhecimentos que o número de orixás ou divindades às quais estamos ligados mentalmente por cordões ou fios invisíveis à visão comum varia de pessoa para pessoa em virtude da evolução de cada um, mas sem dúvida alguma estamos ligados a divindades regentes das 7 dimensões à nossa direita e das 7 à nossa esquerda, assim como estamos ligados por cordões mentais a dimensões de divindades regentes das 7 faixas vibratórias positivas e das 7 vibratórias negativas. Afirmam-se-nos eles que essas ligações mentais existem e que têm a função de nunca nos deixarem entregues à própria sorte, porque o nosso livre-arbítrio não é tão abrangente assim, tanto que não podemos deixar o nosso planeta e irmos morar em outro, porque o outro com as mesmas condições, se existir, está fora do nosso alcance. Nossa, real. O livre-arbítrio é limitado. É possível, mano. Também, quando desencarnamos, não vamos para onde gostaríamos de ir, porque será o magnetismo mental que nos enviará para as faixas vibratórias afins, seja positivo ou negativo. Nosso livre-arbítrio está limitado ao nosso modo de pensar e de agir, e não mais que isso, porque até as condições climáticas estamos sujeitos enquanto espíritos encarnados. Nossa, mais uma. Eu não posso escolher se eu sinto frio ou calor. Na verdade, afirmam eles, ou nos sujeitamos resignadamente aos desígnios divinos para conosco, ou desenvolveremos em nosso mental um magnetismo negativo tão baixo, vibratoriamente falando, que após o nosso desencarne seremos atraídos para as faixas vibratórias terríveis e insuportáveis. Eles nos ensinam que o livre-arbítrio é tão limitado ao nosso modo de pensar e agir por conta própria, que até esse nosso pensar e agir em seus limitadores, localizados juntamente pensar e agir dos nossos semelhantes,
Se os pensamentos sobre o nosso livre-arbítrio, descobriremos que ele se limita ao direito de algumas escolhas, que não têm maiores consequências, a não ser as de nos tornarem nossa evolução mais fácil e agradável, ou mais difícil e desagradável. Podemos escolher aqui no meio material onde vivemos muitas coisas, tais como amizades, com quem se casar, profissão, cores e modelo de roupa que queremos usar, o esporte que queremos praticar, onde passear, o que discutir, ouvir ou cantar, comer, o que assistir no teatro, no cinema, quando dormir e acordar, entre outras coisas, mas nenhuma que atente contra a paz, harmonia e equilíbrio do meio onde vivemos. Senão, essas escolhas desencadearão reações em sentido contrário dos nossos semelhantes e, se for o caso, até da natureza. Logo, nosso livre-arbítrio restringe-se a pensar e a agir, ainda assim se estiverem dentro dos limites aceitos por todos, como normal. E tudo que contraria essa normalidade seria combatido, visando recolocar no seu lugar o que pensa e age em desacordo com todos os que têm como normal. O livre-arbítrio é uma ilusão. Aceitar... Aceitar que assim devem ser as coisas e viver de acordo com elas não é um ato de conformismo, e sim de aceitação dos inalteráveis princípios sustentadores da paz e da harmonia e de equilíbrio da criação. Agora, quanto ao racismo, intolerância, ganância e dominação uns pelos outros, até a pobreza ou miséria, desigualdades sociais, aí já não é conosco e não tem nada a ver com Deus e seus imutáveis princípios, porque estes se aplicam no rigor da lei maior contra quem faz do sofrimento alheio uma fonte de realização dos seus desequilíbrios conscienciais. Ninguém deixa de recolher já em espírito todo sofrimento que infligir aos outros. Tudo é uma questão de tempo. Uma vez que estamos ligados pelos fios invisíveis dos orixás, que são os poderes reguladores dos meios, onde os seres vivem, evoluem, toda ação contrária à paz, à harmonia ou equilíbrio do meio onde vivemos, gera uma reação em sentido contrário, que em primeiro momento visa reequilibrar e reharmonizar e neutralizar o negativismo de quem desencanou a ação negativa, mas essa reação é limitada e insuficiente para que a ação cesse e a pessoa prossegue. Agindo em desacordo com leis conservadoras, ondas contínuas começam a ser enviadas contra ela, ou cessa sua ação negativa, ou começa a sofrer as consequências da reatividade preservacionista. Antes de começar a afetar o espírito da pessoa em questão, irá desestimulá-la no seu intento destrutivo. Mas se a reatividade automática não conseguir fazer com que o agente negativo cesse a sua destrutividade, mecanismos reativos da lei são ativados, e aí entram em ação poderes responsáveis pela aplicação das leis drásticas que afetarão de forma mais sensível o causador do desequilíbrio, chegando a afetar o seu espírito e posteriormente seu corpo biológico. Cada orixá tem a sua reatividade natural, que entra em ação sempre que a paz, a harmonia e o equilíbrio em seu domínio da criação está quebrado, sendo colocado em risco. A reatividade de um orixá acontece por meio de um cordão mental invisível que o liga a todos os seres, porque é através dele que a pessoa que está agindo negativamente começa a receber as vibrações que é desestimulação justamente na ação negativa. A vibração reativa vai se concentrando no metal e vai imantando-se com fatores contra as mais diversas funções, tal como desestimuladora, redirecionadora, paralisadora, regredidora, revertedora, retornadora. São tantos fatores, funções, que preferimos não nomear os que já conhecemos, porque não são todos os que existem. Exumirim, enquanto o poder estável da criação gera e irradia naturalmente um número de fatores, funções que nos é desconhecido, e só revelamos aqui alguns que já são do nosso conhecimento, mas existem tantos fatores e funções gerados por ele que para nós o tornam tão indispensável na criação que sem ele os seus fatores, funções, o mal se disseminaria de tal forma que os meios e os seres que neles evoluem entrariam em permanente desequilíbrio, desarmonia e conflitos insolúveis e insuportáveis. Os orixás, mal os comprando, podem ser comparados a um corpo humano ou a natureza terrestre. O corpo humano é o veículo ideal para o espírito. Mas, se uma pessoa perder os movimentos, fica paralisada. Se perder a língua, não fala. Se perder a visão, não vê. Se perder a audição, não ouve. Se perder o tato, não sente a textura das coisas. Se perder o olfato, não distingue os odores nos sentidos físicos biológicos.
Quanto aos órgãos e aparelhos do corpo, tipo cérebro, coração, rins, fígado, estômago e pulmões, se um deixar de funcionar, vem a morte. A natureza em equilíbrio nos fornece as suas 4 estações reguladoras. E ora temos o frio, ora o calor, ora as chuvas, ora as secas, mas nenhuma coloca em risco a vida em nosso planeta. Porque quando está muito frio ou muito quente no hemisfério norte, no hemisfério sul, o clima está em contrário e sempre se mantém o equilíbrio. Mas se as ações humanas destruidoras desse equilíbrio não forem contidas, mais dias menos dias, acontecerá um desequilíbrio planetário de proporções gigantescas, incontroláveis, que colocará em risco a maioria das espécies existentes. Eles podem ser comparados ao calor, ao frio, à chuva, à seca, às estações climáticas, à água, à terra, ao fogo e ao ar, os 4 elementos, os animais, aos vegetais, as aves, os peixes, répteis, as espécies, etc. Seus identificadores por comparação são muitos e se repetem em tudo que existe, desde as cores das coisas até os biótipos humanos, que servem para identificar a onipresença deles em tudo e em todos. Onipresença para nós, isto é, em tudo e em todos o tempo todo. Um orixá presente em tudo e em todos, ainda que através de determinadas partes desse tudo e desse todos. Cada orixá é uma das partes da criação e soma todos eles à forma do todo, que é o Lorum, nosso divino Criador e Senhor Deus. O Lorum é tudo e todos em si e está em todos e todos por inteiro. Já os orixás também são onipresentes, mas por meio das partes que formam o todo, identificando-nos nas rochas, nos ministérios, nos cristais, nos gases, nas raízes, nas folhas, nas flores, nos frutos, nas sementes, nas águas ou nos líquidos, nas terras ou nas temperaturas, o fogo nos sentidos físico, tato, olfato, paladar, visão e audição, nos sentidos da vida, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, nas cores e em tudo mais que existir. Os orixás, que queiram os seguidores de as outras religiões, quer não queiram, estão presentes na criação e nas criaturas, assim como estão em nós, em Deus e ao mesmo tempo. Portanto, na parte de cada coisa lhe pertence, cada orixá é onipresente. Para eles também são onipotentes, porque se no domínio sobre a parte de cada uma criação surgir o desequilíbrio ou harmonia, o responsável por ela traz em si fatores reativos e são enviados por meio de ondas vibratórias transportadoras deles. Mas eles também são oniscientes e os seus domínios, como tudo o que acontece dentro deles, se reflete nos orixás. Então tudo o que está acontecendo é conhecimento deles. Como o pensamento é um dos seus domínios, todos os nossos pensamentos são conhecidos por eles. Os nossos sentimentos estão em seus domínios. Tudo o que sentimos é do conhecimento deles. Como os sons estão em seus domínios, tudo que falamos é do conhecimento deles. Como as ações estão em seus domínios, tudo que fazemos é do conhecimento deles. Logo, o tempo todo, tudo que pensamos, sentimos, falamos e fazemos é do conhecimento dos orixás, que na soma de todas as partes, tendo-as como um conjunto que atua no sincronismo perfeito porque é divino, os orixás são Deus em ação. Se pensarmos em algo bom, e como esse algo está no domínio de um orixá, este responde imediatamente com uma vibração estimuladora desse pensamento positivo. Mas se pensamos em algo ruim, o responsável pela contenção desse pensamento ruim também responde imediatamente, enviando uma vibração desestimuladora desse pensamento negativo. Os mesmos procedimentos se aplicam aos nossos sentimentos, palavras e ações. Após esses comentários sobre a divindade dos orixás, fundamentando-os com partes aspectos de Deus, devemos dar alguns fatores gerados por Exu Mirim, tão imprescindível para a paz, harmonia e equilíbrio da criação quanto cada um dos orixás. É claro que poderíamos nos estender nesses comentários fundamentadores dos orixás, indispensáveis ao entendimento deles, mas aqui nos limitamos apenas a alguns, senão logo aquele grupo de Exus Mirins, guardiões dos mistérios da divindade do Exu Mirim, reaparecerá por aqui mais uma vez. Vão me chamar de enrolador, porque antes de escrever sobre esse orixá, eu prefiro fundamentá-lo, do contrário, este livro cairá no lugar comum de vários outros, que até pode nos ensinar algumas coisas sobre os orixás. No entanto, não nos fundamentam e não nos fornecem uma dialética teológica sustentadora e fundamentadora da fé umbandista nos sagrados orixás. Ou nós os fundamentamos em Deus e todos os orixás cultuados por nós, ou a Umbanda nunca sairá do lugar comum das seitas, que na falta de fundamentos próprios, tem que se apoiar em fundamentos alheios e ficam sujeitas a críticas irrespondíveis. Tudo na Umbanda tem uma fundamentação divina, só precisamos demonstrá-la de forma lógica, racional e compreensível a todos. Deixa eu ver quanto tempo foi, gente.
Quase, né? A nossa ligação com a Xumirim, parte 3. Contamos no capítulo anterior que estamos ligados por fios ou cordões mentais a todos os orixás, e que por eles serem oniscientes, sabem dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Como a Xumirim é um orixá independente da religião seguida por alguém, ele sabe o tempo todo se alguém está ou não em equilíbrio, paz e harmonia com o meio em que vive, com os seres quais se relaciona. Portanto, independente de qualquer religião, sua atuação sobre os seres e os meios onde... Independente de qualquer religião, a sua atuação sobre os seres e os meios onde vivem e evoluem. Se assim não fosse, tanto Exumirim quanto todos os outros orixás não seriam, de fato, as divindades mistérios do nosso divino Criador Olorum, que deram início à criação do universo e à criação dos meios onde os seres espirituais passariam a viver e evoluir, assim como tem mantido a paz, a harmonia e o equilíbrio desde então. O orixá Exumirim, que na Umbanda recebeu esse nome porque os seus manifestantes espirituais se apresentam na forma de crianças, é uma divindade mistério do divino Criador Olorum, cujo poder transcende a Umbanda, as religiões, o planeta Terra, o universo físico e abrange toda a criação divina em todos os seus muitos níveis vibratórios, graus magnéticos, universos, realidades e dimensões da vida paralelas entre si. Ele também está presente em tudo, como uma das partes do todo, e tudo o que fazemos, pensamos, falamos e sentimos é do seu conhecimento. O ato de fazer, pensar, falar e de sentir são ações. Aqui, reduziremos essas palavras a ações positivas e a ações negativas a fim de não ficarmos repetindo o tempo todo. Como todas as nossas ações positivas ou negativas são do conhecimento de todos os orixás que reagem a elas, ora evitando nas suas vibrações, ora reduzindo o envio delas, temos que entender que esse processo, para que possamos, a partir da compreensão, vigiar melhor nossas ações. Ou seja, né, a gente se melhorar sempre. A ciência divina dos orixás nos ensina que toda ação classificada pela lei maior e justiça divina como positiva é estimulada em nós através de algum dos muitos fios invisíveis que nos ligam aos mentais, divinos e sagrados orixás. Retorno estimulador virá daqueles em cujos domínios a nossa ação positiva ressonar. Já as nossas ações negativas, no retorno, recebemos uma sobrecarga de vibração desestimuladora dos orixás, responsáveis pela manutenção do equilíbrio nos domínios em que elas ressonaram, ativando um alerta para que sejam paralisadas, bloqueadas, cortadas, quebradas, neutralizadas, revertidas, retornadas ao seu agente ativo e etc. Essas reações positivas e estimuladoras ou negativas e desestimuladoras são automáticas, porque trazemos em nosso mental mecanismos sensibilíssimos que tanto detectam nossas intenções quanto positivam ou negativam nosso magnetismo mental, tornando-o também automaticamente atrator e absorvedor de vibrações positivas e negativas. Os mecanismos desestimuladores ou estimuladores ou desestimuladores estão em nós e quando são ativados, só nós poderemos desativá-los, alterando nossas ações, sejam elas positivas ou negativas. Com essa explicação acima, começamos a entender muito sobre a forma de procedimento de Deus quando nos concedeu o livre-arbítrio. Ao dotar-nos esses mecanismos sutilíssimos instalados dentro do nosso mental, o amparo ou punição em razão de nossas ações positivas ou negativas está em nós e só depende dos nossos atos. Inclusive o perdão dos nossos erros e pecados, porque enquanto acreditamos que não erramos e não pecamos, não há como revertermos a polaridade magnética do nosso mental que está negativa. Enquanto o magnetismo mental se mantiver negativo, vibrações positivas não se ligam nem são absorvidas por ele. Com isso entendido, temos a compreensão do porquê de algumas pessoas que erraram, pecaram contra Deus e contra os seus semelhantes, viverem atacados por espíritos desequilibrados e malignos. A lei das afinidades aplica-se aos magnetismos mentais e estes, se negativados, só se ligam aos seus afins, também negativados, e só se absorvem vibrações divinas dos orixás responsáveis pela manutenção do equilíbrio, da paz e da harmonia dos domínios da criação, em que as ações negativas ressonam. A dedução lógica racional é que nos ensina desde as épocas antigas, quando as religiões começaram a surgir na face da Terra, e os religiosos de todos os tempos vêm repetindo o tempo todo: boas ações atraem boas ações, más ações atraem más ações. Fazer o bem atrai o bem,
Fazer o mal atrai o mal. Falar bem dos outros atrai bom comentário sobre si. Falar mal dos outros atrai maus comentários sobre si. Nós dizemos e ensinamos isto. Eu tô olhando aqui pra bateria tá acabando. No ato de fazermos o bem para os nossos semelhantes está a nossa recompensa, porque estamos fazendo o bem para nós mesmos. E no ato de fazermos o mal para os nossos semelhantes está a nossa punição ou castigo, porque estamos fazendo o mal para nós mesmos. Logo, por inteligência, façamos o bem sem esperarmos por qualquer recompensa posterior, porque ela está no próprio ato. As explicações das linhas atrás têm fundamentado as doutrinas e pregações em favor do bem, da paz, da harmonia e do equilíbrio, feitas desde as eras remotas por todas as religiões e todos os verdadeiros religiosos. Assim também tem sido com a Umbanda, quem tem demonstrado na prática que não existem só espíritos ruins ou malignos nos perseguindo por causa do nosso negativismo, mas também existem espíritos bons e benignos que vêm até nós amparar-nos, ensinar-nos, auxiliar-nos na nossa transformação íntima, consciencial e mental, e uma parte se apresentam como guias espirituais, que tanto se apresentam como sendo de direita ou de esquerda, mas com todos movidos pela vontade de auxiliar em nossa evolução. Assim, é com todos os que estão, todos os espíritos, e assim é como o Orixá Exumirim, cujos manifestadores espirituais, independentes da forma de apresentação, como guias de Umbanda, porque atuam sobre todos. Ora, estão amparando-nos em nossa evolução, defendendo-nos dos ataques de espíritos trevosos, ora estão atuando no sentido de paralisar nossas ações negativas. Ao atingirem nossos semelhantes, geram desequilíbrios e desarmonia e tiram-lhe a paz. Para entendermos o mistério Exumirim, antes precisamos saber que ele é neutro em suas ações naturais e na criação. Mecanismos sutis, localizados em nosso mental, natural e automaticamente. Mas essa atração natural e automática colocada em nosso mental pelo nosso divino criador visa ao nosso benefício, porque se nosso mental estiver com seu magnetismo positivado, este atrairá Exumirins, amparadores das nossas ações positivas. Mas se o nosso magnetismo mental estiver negativado, atrairá Exumirins paralisadores das nossas ações negativas. Essa atratividade é natural, automática, independente de qualquer outra coisa ou procedimentos. É claro que só atraímos os espíritos naturais Exumirins se nossas ações positivas ou negativas ressonarem nos seus domínios, na parte deles, na criação. Se não ressonam, não atrairá nem os Exus mirins e amparadores e nem os paralisadores. Cada ação nossa, seja ela positiva ou negativa, ressona em alguma ação do campo de domínio da criação ativa, natural e automaticamente. Uma relação ou reatividade do orixá responsável por ele, assim como atrairá a atenção de espíritos que vivem e evoluem dentro desse campo ou domínio. Trazendo essa atividade para o nosso dia, aqui no lado material da vida em nosso planeta, podemos compará-la dessa forma. Se uma pessoa pratica boas ações e começa a ser elogiada e estimulada, a intensificá-las, mas pratica más ações, é criticada e é comentado que pare de praticá-las. Até aqui são reações positivas e negativas automáticas. Agora, se uma pessoa persistir na prática de boas ações e intensificá-las, beneficiando cada vez mais os seus semelhantes, aí atrairá a atenção de muitas outras pessoas e várias delas se oferecerão para ajudá-la. Mas se a ação for negativa e atingir cada vez mais os seus semelhantes, aí o responsável por ela começa a ser cerceado e pelos agentes da lei responsável pela paz no campo onde as ações estão se desenrolando. E se a pessoa responsável pelas ações negativas continuadas não parar de praticá-las, acabará presa e isolada do convívio com as pessoas de bem para que não as prejudique mais. Aqui colocamos, de forma simplificada, um exemplo genérico, mas muito comum no dia a dia das pessoas que ora estão sendo beneficiadas pelo bem, praticado por alguém, e ora estão sendo prejudicadas pelo mal, praticado por outras pessoas. Mas as reações positivas ou negativas são naturais e automáticas e acontecem em cima de ações concretas, benéficas ou nocivas. Não é preciso conhecermos pessoalmente os praticantes delas para elogiá-los ou condená-los, para apoiá-los ou combatê-los. Assim também é no outro lado da vida, que é o mundo espiritual. Isso sem contarmos com a atração dos afins, porque quem pratica o bem atrai a companhia e o auxílio pelos outros praticantes das ações positivas. Quem pratica o mal atrai a companhia e o auxílio de outros praticantes de ações negativas.
Nesse nosso simples exemplo, duas leis divinas que se praticam natural e automaticamente foram citadas, a lei de ação e reação e a das afinidades.